vamos iniciar agora eleições 2022, novos cursos, novos conteúdos, novas narrativas. Que eleitor surgiu nas urnas de 2020? Módulo 2. Aula: apelo da pandemia e vacinas em 2022. Nós pretendemos discutir um pouco aqui de que maneira essas tendências, que já foram observadas nas eleições de 2020, permanecerão nas eleições de 2022. É visível a olhos nus, apesar de a gente estar gravando esse curso para ao longo de todo esse ano, mas é visível que num processo em que nós temos um vírus andando pela sociedade, em especial pelo país, pelo Brasil, em que as medidas que foram adotadas não se mostrou plausível o controle da pandemia, e que as tendências desse ano de 2020, do ano de 2021, apresentam dificuldades do campo da vacinação geral da população, das dificuldades do controle da transmissão do vírus e as consequências nisso da economia, nós devemos ter novamente um ano em que quase a pauta total se balizará nisso, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário. E o que nós queremos discutir aqui nisso que a gente chama de contorno das narrativas de 2022 é que de que maneira, é o embrião de uma discussão, mas de que maneira essa tendência vai ser mantida nesse próximo, que vai ser um dos eixos centrais das eleições de 2022. Vai ser impossível um político, um candidato, um deputado, uma deputada, um governador, uma governadora, um presidente da República, não colocar no eixo da sua discussão de que maneira que nós venceremos e vencemos a Covid e de que maneira que a Covid modificou todo o extrato da economia, o extrato social. Então, iniciamos aqui o nosso processo para entender que diante de uma pandemia existe uma tendência que o próximo pleito deve existir mais articulação e discurso pragmático do que o debate ideológico e radicalismo. Ou seja, isso já foi visível em 2020, ou seja, os candidatos, nós vamos ver que a experiência foi valorizada nas eleições de 2020. Para controlar um processo tão complexo, que muitos de nós nunca passou, quer dizer, a última pandemia foi a gripe espanhola, são pouquíssimas pessoas que ainda vivas, com mais de 100 anos, que têm experiência sobre esse processo, de que maneira que essa pandemia vai modificar a estrutura do quadro político quando nós comparamos tendências de 2022 com o que aconteceu nas eleições presidenciais de 2018. Então, um eixo central que todos os cientistas políticos, comunicadores estamos discutindo é o quê? Olha, a pandemia ela vai exigir, a cabeça do eleitor essa mudança que aconteceu já em 2020, na eleição municipal, vai se acentuar em 2022. Ou seja, o eleitor vai perceber que não basta você apenas ter discurso, mensagem, uma boa página no Facebook. É preciso que você tenha articulação política para resolver as questões, os problemas chaves, as discussões. Então, veja que desde o módulo 1 a gente tem discutido isso, a valorização da política. A pandemia, em 2021, deve acentuar esse olhar, né? Aquele político que grita, que fala, que usa as redes para lacrar, aquele político que não apresenta uma certa articulação, ele não se mostrará como uma boa narrativa, um bom personagem. É uma mudança fundamental comparada com 2018. As urnas de 2020, por exemplo, valorizaram as eleições de políticos com alguma experiência administrativa. A grande maioria dos eleitos, os números apontaram isso, são pessoas que já tinham uma experiência para conduzir. Diante de uma crise sanitária, de uma crise econômica, a população deu um passo atrás e disse: eu quero coisas novas, eu quero um certo refresh. Tudo bem, mas eu quero um refresh que me aponte caminhos mais experientes, que me aponte caminhos que articulem as forças da sociedade. Então, vale a pena para aqueles candidatos que estão ainda vinculados à narrativa de 2018 começar a compreender que houve uma mudança e um recado fundamental nessas urnas em 2022. O eleitor está procurando mais serenidade,
mais equilíbrio. Ele entendeu que a crise é muito aguda para que a gente fique apenas na lacração, no discursos, nas falas exacerbadas dos radicalismos, né? Mantida essa tendência, que é o que a gente observa, que é o que a gente imagina que aconteça, e assinalada, né, a busca pela vacinação geral, né, fará do eleitor em 2002 voltar ao leito da política tradicional. Então, a tese central desse posicionamento, dessa narrativa, para você refletir sobre o seu posicionamento ou do candidato que você trabalha, é que o quê? Se em 2018 houve uma ruptura com o establishment, com a política tradicional, que já tinha iniciado lá em 2016, lembra da eleição municipal, que era não sou político, sou gestor, e que se acentuou em 2018, elegendo uma renovação para o parlamento, mudança na presidência da República, nos governos, etc. Em 2022, nós devemos observar uma volta ao campo da política tradicional, ou seja, as soluções políticas, o eleitor começa a perceber que as soluções políticas, elas são complexas, e essa possibilidade da volta, não é a volta da política tradicional, do tanto que se recebe, dos discursos políticos, é no sentido do campo da discussão política, né? Nós vamos discutir isso num dos temas aqui, numa das próximas aulas, que a gente chamou de organicidade. Mas vale entender, então, que a eleição de 2020 apontou um fim daquela quebra antissistêmica, daquela quebra anti-establishment de políticos tradicionais. E que, em 2022, essa tendência, em função da pandemia, em função da crise econômica, em função do processo de vacinação de toda a sociedade, esse processo deve ser mantido. Então, é importante que a gente visualize a volta para o campo da política tradicional. Veja o que aconteceu nas eleições americanas, que sinalizaram a mesma coisa, sinaliza uma construção de um novo campo na política, mas com um olhar mais de articulação, com um olhar de construção, de serenidade e mais equilíbrio. Outro ponto a ser descartado dentro dessa crise sanitária é que o eleitor revelou um fato importante, nós discutimos aqui em outras aulas isso, que é a necessidade real, né? E é forte que os discursos antissistemas ficaram de lado. Ou seja, a necessidade real do eleitor, o pragmatismo do eleitor, a minha vacina, o meu emprego, a volta ao trabalho, ao comércio, a volta das atividades, as mortes, as contaminações, a falta de respiradores, eles tomaram um espaço da discussão antissistema. Né, da discussão que queria quebrar tudo, vamos mudar tudo. Quer dizer, se na eleição de 2018 nós tínhamos dois eixos centrais que já estavam em 2016, que era o quê? Anticorrupção, em função da elevação da Lava Jato, e nós tínhamos o discurso de segurança pública, em função dos índices de violência, que já estavam em 2016 e permearam a eleição de 2018, e são dois temas que trazem à tona um discurso mais antissistema. Para acabar com a corrupção é preciso acabar com os políticos que estão aí, para ter segurança é preciso ter mão firme, arma forte, etc. Nas eleições de 2022, nós vamos observar que esses dois elementos, a saúde, a crise sanitária, as mortes, a pandemia e o emprego, a busca da recuperação econômica, vão ser os eixos centrais. Esses dois temas, por natureza, quando eles entram no eixo do debate, eles diminuem o poder dos discursos e das mensagens antissistemas. Quer dizer que ninguém antissistema vai se eleger? Não, mas que a tendência da maioria dos eleitos em 2022, das candidaturas que se colocarem a governo, a presidência, é trabalhar temas que envolvam campos de soluções pragmáticas, as das necessidades reais. Então, é importante que você observe isso, você que está construindo o seu posicionamento, para tentar entender que não basta mais os discursos efusivos da rede, não basta mais as lacrações da rede. Esse tempo pode voltar um dia, mas não será o tempo de 22. O tempo de 22 será soluções concretas, pragmáticas, necessidades reais e menos discursos antissistemas. Observem que no primeiro turno, a grande maioria dos prefeitos que se comportaram mal na pandemia, com raras exceções, né? Evidente que sempre tem, porque é uma eleição que... Mas foram demitidos, perdeu por voto. Veja que o exemplo de prefeito eleito no Brasil foi o Calil, né? Com primeiro turno, quase 60% dos votos. Com o quê?
conduziu a pandemia. Quer dizer, o povo olhou a condução da pandemia, quem conduziu a pandemia no ponto de salvar vidas, tentar recuperar empregos, quem conseguiu construir o equilíbrio entre emprego e saúde foi vitorioso. Essa tendência de 2020 seguramente é uma tendência que será mantida em 2022. É impossível a gente imaginar que esse eleitor, que já demonstrou agora a busca da serenidade, a busca do equilíbrio, reelegeu prefeitos ou elegeu prefeitos que sinalizavam uma preocupação austera para o controle da pandemia, não vai jogar isso na lata do lixo em 2022. Não vai, ele vai continuar. E aí é importante que todos os candidatos de 2022 voltem a vestir trajes políticos. Eu falei isso numa aula digital semanas anteriores, e os participantes da palestra começaram a dizer, eu não estou querendo dizer que é para vestir-se de político tradicional, mas a política, com P maiúsculo, das articulações, das negociações, do equilíbrio, da busca de soluções pragmáticas, do diálogo, ela voltou a ocupar um espaço fundamental. Os partidos e etc. Quer dizer, é evidente que eu não quero dizer aqui volte a ser um político tradicional, não é isso. Mas a política não vai ser o elemento desmoralizador de 22 como foi em 18. Em 2018, para ganhar a eleição, tinha que bater em político, criticar político, xingar político, corrupto, lava-jato, etc. Esse era o mote. 2022, a política volta ao eixo com um espírito de organização, um espírito de construção de narrativas de que é preciso dialogar, aglutinar forças, ter uma proposta, como esse diálogo constrói um caminho. E ela é um mote que 2020, todas as pesquisas Qualy desde o início da campanha já estavam apontando, e elas estão novamente apontando nesse sentido, e vale a pena você refletir sobre essa tendência que será mantida. Nesse aspecto, dessa valorização da política, ganham forças, como a costura de alianças, as coligações, a participação de prefeitos, parlamentares, aquilo que, quando a gente olha para 2018, talvez a candidatura do Geraldo Alckmin tenha sido a síntese disso, né, do campo tradicional, era a maior coligação, nós tínhamos prefeitos, deputados que a apoiando, e etc. Quer dizer, era uma construção do campo da política, mas não era uma eleição que o eleitor queria a política. O eleitor não queria saber do tempo de televisão, não queria saber da maior aliança. O eleitor, em 2018, a cabeça era antissistema. Eu quero votar em alguém que não tem nada disso, que não tem partido, que vai falar mal da corrupção, que vai resolver a segurança, que vai dar um basta. Esse era o mote de 2018, expresso já desde 2016 nas eleições. O que nós estamos dizendo para vocês é que o mote agora volta a um pouco ao campo tradicional com outros ares. Ou seja, essa busca, essa sinalização busca do apoio do político dos estados pelos candidatos que vão ser candidatos a presidente da República, a busca de apoio de prefeitos, vereadores, a sinalização de que a unidade, a construção de uma política mais unitária, mais equilibrada, vai ser a superação final da crise pandêmica que o povo vai ter passado por quase 2 anos, né? Nós não vamos ter 2021 tranquilo, né? Nós vamos iniciar 2022 ainda com resquícios da pandemia do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, mais complexos ainda. Portanto, essa pandemia não sairá da cabeça do eleitor na eleição de 2022, haja vista até pelas confusões que todos os governos, presidentes, deputados acabaram oxigenando. Então, nesse sentido, finalizo aqui a parte 1 dessa aula sobre pandemia. Eu quero dizer que vai perder força na sociedade, que nascerá depois do Covid o discurso anti-ciência e o radicalismo político. Então, esse discurso que permeou todo esse processo, que eu chamo de movimento antiluminista, né, o discurso anti-ciência, contra as respostas concretas que a ciência pode dar, o discurso do radicalismo político, da solução no grito, na porrada, na mesa, ele perde um pouco de força. E aí é importante que nessas narrativas dessas novas narrativas, sejam consolidadas o que eu chamo de um refresh, ou seja, é possível
revalorizar a política, mas sem os mesmos elementos estéticos da política do passado. Não é uma volta do passado, é uma volta da política no centro, mas ao mesmo tempo um olhar novo para essa política, que faz articulação, que conversa com as forças de oposição, de situação, que busca uma maior unidade, mas que ao mesmo tempo dê uma cara nova a essa política, possa que não grite contra essa nova política.